participar conosco. Espera aí, deixa eu ajeitar uma coisinha aqui. Então, quero acolher cada um de vocês que vem participar. Estão me ouvindo? Me ouvem? Que bom. Então, quero acolher cada um de vocês que vem participar desse momento formativo. É uma alegria muito grande para a nossa pastoral litúrgica em nível diocesano, estar assim, fazendo acontecer esse momento de encontro, esse momento de formação, esse momento de crescimento na fé. Então, quero acolher cada um de vocês, coordenadores da pastoral litúrgica, participantes das equipes de liturgia nas paróquias, né? Seja nas igrejas matriz, nas comunidades. Também acolhemos todos os que fazem parte dos grupos de canto pastoral, também as pessoas que gostam, que querem aprender mais sobre esse tema, que estão aqui conosco. Também queremos acolher Dom Celso, que está aqui conosco, participando, que vai dar uma palavra aí de acolhida para nós. Então, para a gente poder iniciar o nosso encontro formativo, nós vamos fazer um momento orante, vamos pedir a inspiração de Deus para o nosso encontro. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade, rezando, pedindo as luzes desse Deus para que Ele cuide de nós e nos inspire, abra nossa mente, para que nós possamos compreender, acolher as coisas que brotam do seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como inspiração para o nosso encontro, gostaria de ler um salmo, um trechinho da Sagrada Escritura, o Salmo 134, que diz o seguinte: Vinde, bendizei o Senhor, todos os servos do Senhor, vós que estais na casa do Senhor todas as noites, levantai vossas mãos para o santuário, bendizei o Senhor. Abençoe-te o Senhor desde Sião, ele fez o céu e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos tirar desta palavra, deste saltério da Sagrada Escritura, desses poucos versículos, que possa brotar, aprendendo dessa palavra, brotar do nosso coração o amor pelas coisas de Deus, pelo serviço de Deus, que nós chamamos liturgia. Isso que diz o salmo que nós acabamos de ler. Vós que estais na casa do Senhor todas as noites, levantai vossas mãos para o santuário. Então, impulsionados por esse salmo, por esta palavra de Deus que nos faz cantar e orar ao nosso Deus. Então, agora nós vamos ouvir uma palavrinha do padre João Maria Stech. Ele é o coordenador da ação evangelizadora da nossa diocese, e ele deixou aí uma palavra para nós podermos iniciar
esse processo formativo na nossa pastoral litúrgica. Então vamos ouvir o Padre João Maria agora. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria nesta noite em que iniciamos a formação para a liturgia. Como todos vocês sabem, a nossa diocese sempre se preocupa com a formação. Tivemos a escola de ministério, estamos tendo escola de ministérios, enfim, durante o tempo de pandemia, né, que tínhamos que ficar em casa, nada parou. Formação sempre. E agora hoje está chegando o momento também de nos prepararmos para a formação litúrgica, a formação de liturgia também do canto pastoral na nossa igreja. Então, vamos juntos, né, participar desses 5 encontros e assim bem podermos aprender e depois colocar também a serviço das nossas comunidades e da nossa igreja. Fico muito feliz. Que bom que você está aqui, que bom que você está participando hoje das suas comunidades, né? das suas paróquias. Vamos refletir a liturgia, a sua ação, natureza e espaço a partir da Sagrada Escritura, tradição e magistério. Nós temos o nosso diretório litúrgico, trabalhamos na diocese, né? Nosso diretório litúrgico diocesano, trabalhamos também. Agora essa formação diocesana, na nossa diocese São José dos Pinhais. Então eu, como coordenador da ação evangelizadora, dou as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo e com alegria vamos participar, vamos nos preparar e vamos assim fazer cada vez mais das nossas comunidades, das nossas paróquias, um momento, um espaço celebrativo, um momento muito especial do encontro com Deus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vocês e uma boa formação. Obrigado, Padre João Maria, pela palavra de incentivo, por essa presença, né, por meio dessa mensagem para todos os nossos participantes. Formação, como diz o Padre João Maria, é um crescimento para toda a nossa diocese. Nossa gratidão. E agora eu quero, como já acolhemos, mas quero passar a palavra para o nosso bispo, Dom Celso, nosso pastor, que está aí presente, que também quer dar uma palavra. Então, Dom Celso, boa noite. Passo a palavra para o senhor. Boa noite, Padre Rafael, Padre João Maria, quem mais que está aí? O professor Dr. Felipe, não sei se pronuncia assim, Kohler, o Léo e demais participantes, todos os que estão participando deste encontro. Que bom, fico feliz de saber que estamos iniciando um trabalho na Diocese para refletirmos sobre liturgia. Liturgia é uma palavra grega, vem do grego, leiturgia, que significa um serviço público para o povo. Um serviço público para o povo. Era, inclusive, uma palavra usada no âmbito do mundo da vida civil. Um serviço público em favor do povo. A Igreja tomou esta palavra para si, justamente para significar que a liturgia é um serviço público que a Igreja celebra, que a Igreja ajuda o povo, conduz o povo. Pela liturgia, a evangelização da Igreja também vai acontecendo. A espiritualidade vai se desenvolvendo. A nossa conversão vai sendo cada vez mais profunda, cada vez mais abrangente, a nossa conversão. Porque pela liturgia, pela celebração, que temos ali um rito, nós não vivemos em função do rito,
mas o rito é um meio pelo qual nos favorece um caminho que fazemos ao encontro do Senhor. A liturgia, na verdade, nos favorece uma experiência de encontro com Deus. E não um encontro de eu e Deus, mas um encontro de nós e Deus, a igreja e Deus. E não somente nós que estamos ali presencialmente no espaço litúrgico, é a igreja como um todo. A igreja que peregrina pelo mundo inteiro está ali através da nossa reunião, da nossa assembleia reunida. A igreja que, inclusive, não só a igreja que peregrina pelo mundo, mas a igreja que se purifica e a igreja que triunfa no céu. Os nossos irmãos e irmãs que já terminaram a sua caminhada nesta terra, eles também fazem parte desta igreja, desta celebração, desta assembleia. Portanto, mesmo que rezemos uma missa, por exemplo, sozinhos, por exemplo, eu costumo, às vezes, rezar uma missa sozinho, porque eu não tenho uma missa marcada numa comunidade, numa paróquia, mas nesse momento em que eu estou ali, presencialmente, sozinho, celebrando, eu tenho consciência de que toda a igreja peregrina e toda a igreja que está no âmbito da eternidade, seja se purificando, seja já diante de Deus, gozando das alegrias eternas, toda a igreja ali participa do santo sacrifício da missa, que, na verdade, depois certamente vai aparecer isto aqui, este tema, na verdade, a liturgia da missa é uma atualização, é a celebração que favorece a atualização do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Não é outro sacrifício, é o mesmo, é aquele sacrifício que se atualiza cada vez que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Então, querido irmão, querida irmã, a missa que nós participamos ontem, aliás, a missa que nós participamos hoje não é simplesmente uma repetição da missa que nós celebramos ontem. É sempre vamos dizer, é sempre uma novidade que nós participamos. Então, espero que este encontro, esta formação, nos ajude a entender melhor a liturgia. E quando nós entendemos melhor a liturgia, nós vamos celebrar melhor. Inclusive, o Padre João Maria tocou aí no assunto do canto litúrgico. Às vezes nós pensamos que o canto litúrgico é enfeite na liturgia, ou é um show. Eu preciso dar um show na Santa Missa. Não, o canto litúrgico vai nos favorecer este encontro com o Senhor. Tá bom? Vamos trabalhando aí, espero que no decorrer do curso muitas coisas vão se esclarecendo, se aperfeiçoando, se aprofundando melhor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Dom Celso, pela sua palavra, pela sua presença, né? Sabemos que o senhor tem muitos compromissos, tem mesmo hoje à noite marcado, mas mesmo assim, se fez o seu esforço de estar aqui presente para dar uma palavra amiga para nós, de incentivo. Muito obrigado. Compromisso. Eu não irei no outro. Tá não, bom. Vou ficar por aqui mesmo. Então, tá bom, mas obrigado, Dom Celso, obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado mesmo, de coração. Agora, depois de termos recebido essa acolhida, essa palavra de incentivo, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, o que é o intuito dessa nossa formação, o que nós vamos fazer nesses 5 encontros, qual que é o nosso objetivo aqui nesse encontro, né? Então, primeiramente, nós estamos aqui reunidos para uma formação litúrgica, né? E essa formação ela tem alguns objetivos. O primeiro objetivo da nossa formação litúrgica é justamente iniciar um processo de formação, aos membros da pastoral litúrgica.
contemplando os conteúdos básicos tratados no Diretório Diocesano para a Liturgia. Então, é muito importante nós lembrarmos, não sei se você consegue visualizar aqui na tela, o nosso Diretório Diocesano para a Liturgia. Então, você que faz parte da pastoral litúrgica, é muito importante você ter esse diretório. Talvez tenha lá na sua secretaria paroquial, né? Ou na paróquia vizinha ainda tem, algumas paróquias não tem mais, né? Esse diretório ele traz muitas informações bastante importantes, então ele vai ser a nossa base também para a formação. Então é iniciar um processo. Esses 5 encontros, eles não vão nos ensinar tudo o que nós precisamos fazer, mas vão nos dar passos para o início de um processo. O segundo objetivo, refletir a liturgia, a sua ação, a sua natureza, o espaço, né? O espaço da liturgia, a partir e do magistério. Onde que nós encontramos o magistério? No Concílio Vaticano II, nos documentos da nossa igreja. O próximo objetivo, oportunizar, por meio do diálogo entre os participantes e interlocutores, o conhecimento, a troca de experiências. Então, muitas vezes, nos nossos encontros, nós vamos ter as salas de bate-papo, o momento onde a gente vai se encontrar, vamos trocar experiências para que aconteça um estímulo para a formação das equipes paroquiais de liturgia. Quem são os destinatários dessa formação? Pode passar. Justamente são os membros da pastoral litúrgica, todos aqueles que se envolvem na pastoral litúrgica, aqueles que estão envolvidos com a organização da liturgia na paróquia, nos cantos, no canto litúrgico pastoral, enfim. Esses são os destinatários da nossa formação. E a nossa formação ela vai se dar em 5 encontros, onde nós já temos as datas marcadas. Como vocês já receberam lá no grupo, hoje, 4 de agosto, a primeira data, 11 e 18 de agosto, 1º e 8 de setembro, né? Então, essas vão ser as datas, sempre no horário das 20 horas, pelo aplicativo do Zoom. Né? Sempre das 20 modalidades. A modalidade vai ser sempre online, pelo aplicativo Zoom, e aquelas pessoas que, porventura, precisarem faltar, né? Quando você, acaso acontecer de você faltar, você vai poder assistir a gravação da aula, que vai ser enviada no grupo do WhatsApp, depois de alguns dias, então você vai poder acompanhar, você não vai perder. E quais serão os conteúdos dos nossos encontros? Vamos olhar um pouquinho sobre os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, escutar um pouquinho sobre a natureza da liturgia, o que é a liturgia, e um pouquinho sobre a liturgia do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é esse evento que aconteceu mais ou menos 60 anos atrás, que alavancou a história da Igreja, e nós temos muito que aprender e praticar do Concílio Vaticano II. O nosso segundo encontro vai falar somente sobre o espaço sagrado da celebração. Vamos conhecer o espaço sagrado, como que se constituiu o presbitério e cada um dos espaços sagrados da nossa celebração. O terceiro ponto, o terceiro encontro,
Nós vamos no terceiro e no quarto Eucarística. No terceiro encontro, vamos falar somente sobre a liturgia da palavra. E no quarto encontro, vamos falar sobre a liturgia eucarística, né? Então, digamos que nós possamos dividir a missa em duas partes. Liturgia da palavra, vamos falar no encontro, e a liturgia eucarística no outro encontro. Não há possibilidade de dividir a missa, mas para que a gente possa refletir, estudar, então nós vamos fazer essa metodologia para compreender os ritos. E no quinto e último encontro, sobre o canto e a música litúrgica na celebração eucarística. Então, são esses os nossos conteúdos da nossa formação, né? Então, agora, eu quero passar a palavra para o professor Felipe. Quero agradecer, primeiramente, por ele ter aceito, né, o convite de estar aqui conosco. O Felipe, eu já o conheço de longa data e tenho uma alegria muito grande de poder tê-lo aqui conosco. Felipe foi seminarista da nossa diocese por um tempo, acredito que por 3 anos, né, Felipe? E quero também compartilhar um pouquinho sobre o currículo do Felipe, que é bastante rico e que vai nos ajudar bastante. O professor Felipe, ele é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é professor nos cursos de especialização pela Faculdade São Basílio Magno, também pela Católica de Santa Catarina, atuou como professor do bacharelado da Faculdade Uninter, possui graduação em Filosofia pela Faculdade Vicentina, e ele realiza grupos de pesquisa nos temas linguagem simbólica, arte litúrgica e magistério pontifício. É coordenador do grupo de de leitura partilhada de Tomás Alick e do grupo de estudos Marco Ivan Rupnik, né, pela FASBAN. O primeiro grupo pela PUC e o segundo pela FASBAN. É importante a gente lembrar aí que o Marco Ivan Rupnik tem tudo a ver com aquilo que está sendo feito lá em Aparecida, né? Na fachada de Aparecida. Quem sabe o Felipe dá também uma palavrinha sobre isso, né? Então, Felipe, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Padre Rafael. Obrigado, Léo. Obrigado, Dom Celso, pela acolhida, pela introdução e pela oração para a gente começar esse percurso, então, de formação litúrgica aqui na Diocese. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho com o áudio? Eu vou compartilhar minha tela, então. Estão vendo minha tela? Os slides? Maravilha. Então, a gente começa pelo começo, né? Acho que quando a gente ouve falar que vai ter uma formação sobre liturgia, a gente fica um pouco ansioso para ir para a parte prática logo, né? Para saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como que tem que fazer. Mas acho que a gente se perde um pouco quando a gente trata toda a formação litúrgica como uma série de regras ou de coisas que a gente precisa aprender nesse sentido, né? A gente precisa dar uns passos para trás, respirar com calma e entender um pouquinho em que consiste a liturgia, para daí sim a gente conseguir prestar um serviço mais pleno às celebrações litúrgicas das nossas comunidades, né? E por isso a gente começa por aqui, pensando a natureza da liturgia, o que é a liturgia no fim das contas, né? Esse é o nosso tema dessa noite. E a gente pode começar se perguntando um pouco, fazendo uma viagem no tempo, porque acho que também, se a gente está se colocando à disposição para assumir um ministério, assumir um serviço dentro da comunidade, para que as nossas celebrações litúrgicas sejam mais
ricas, mais bem vivenciadas, mais plenamente vivenciadas. Eu acho sempre importante que a gente entenda onde a gente está, no momento da história que a gente vive, o que a gente está herdando, qual o legado que a gente está recebendo, então qual que é a nossa tarefa hoje. E por isso é bom a gente fazer essa viagemzinha no tempo e perguntar um pouco, se a gente jogar aí 100 anos atrás, né? O que significaria falar de liturgia 100 anos atrás? E aqui sem fazer polêmica nenhuma, né? Assim como hoje a gente poderia identificar alguns limites na nossa vivência eclesial, na nossa vivência como igreja, a gente consegue identificar alguns limites que envolviam a liturgia um século atrás. E eu queria falar de 3 coisas para a gente ter um pouco, né? Pintar um pouco esse cenário de 100 anos atrás. Primeiro, se a gente pensava a liturgia e pensava quem fazia liturgia e para quem fazia liturgia, havia muito, e eu estou falando de 100 anos atrás, porque às vezes essas coisas ainda estão enraizadas na nossa cabeça, havia muita noção de que se tratava de algo realizado exclusivamente pelo clero, pelos padres, que de certa forma o povo participava simplesmente como quem assistia, ou quem ouvia, como às essa a gente costuma falar, ou ouvir alguém falar ainda hoje, ouvir missa e assistir missa, nessa noção de que a gente, como igreja e como humanidade, deveria prestar, então, um culto a Deus e, então, realizar a celebração litúrgica. Bom, se a gente está reunido aqui em 200 e tantas pessoas numa noite para começar uma formação sobre liturgia, acho que já está bem claro que a gente entendeu que ela não é realizada simplesmente pelos ministros ordenados, simplesmente pelo clero, mas que é algo que envolve a vida de toda a igreja, de todos nós. Uma outra perguntinha, um outro tópico aí que a gente podia falar sobre uns 100 anos atrás, era qual a relação entre a liturgia e a vida espiritual, como que se imaginava a relação entre liturgia e espiritualidade. Ou, em outras palavras, a minha vida como cristão, a minha visão como cristão, o meu modo de viver como cristão, a minha oração, a minha relação com Deus, e é isso que a gente costuma falar quando a gente fala de vida espiritual, o que isso tinha a ver com a liturgia? E nessa época, a gente tinha uma noção muito separada uma coisa da outra. A liturgia como algo muito ligado a um culto externo, uma cerimônia a ser assistida, mas que, de fato, não chegava a me alimentar. E aí eu preciso buscar um alimento para a vida espiritual em outro lugar. E a espiritualidade aí poderia ser algo que se vivenciava mais na devoção popular, nas orações de terço, de novena, essas coisas assim, que não compõem a liturgia, que são algo que a igreja reconhece como muito valioso, mas que não se trata de liturgia quando a gente fala desse tipo de oração. Ou numa coisa mais refinada, né? numa leitura sobre espiritualidade, alguma coisa assim. Mas a liturgia e a espiritualidade estavam, de certa forma, desconectadas. E uma terceira pergunta que a gente pode se fazer é, no fim das contas, do que se tratava a liturgia. Como eu falei, havia essa impressão de que fosse uma espécie de cerimônia externa, um rito oficial da igreja, com alguma coisa de sobrenatural, alguma coisa de quase mágico acontecendo. Mas que lugar que isso ocupava na vida da igreja? E aí vem outra perguntinha ligada a essa. Do que a igreja se trata? Do que o cristianismo se trata? Para que a igreja existe? E se a gente pensa 100 anos atrás, 150 anos atrás, a gente está vivendo um momento justamente em que a igreja é questionada, a pertinência da igreja é questionada. Para que serve ser cristão? No século XIX, a igreja tenta responder a essa pergunta, para que ela serve, para que ela precisa continuar existindo, focando no trabalho, num trabalho que fosse visivelmente muito útil para a sociedade.
Então, se a gente pega os santos, os grandes santos do século XIX, geralmente são santos fundadores de congregações religiosas que trabalham na área de educação ou de saúde, como um São João Bosco, por exemplo, né? Então, essa igreja que administra escolas, que administra hospitais, que administra esses lugares importantes para a sociedade, demonstrava, assim, que ela era importante, que ela tinha uma pertinência, tinha uma razão de ser. Só que, de certa forma, isso não esgotava a pergunta. Será que é para isso mesmo que a igreja serve, no fim das contas? E aí vai começar, no reconhecimento desse cenário, alguns passos começam a ser dados, né? E o cenário, assim, para deixar bem claro que não trata aqui de uma polêmica, alguma coisa assim, esse cenário era reconhecido até mesmo pelo Papa Pio X, que foi o primeiro Papa do século passado. Em 1913, num documento, numa carta apostólica, ele comenta o seguinte: é necessário que passem muitos anos antes que esse edifício litúrgico, toda a liturgia da igreja, reapareça de novo esplendoroso na sua dignidade e harmonia, quando tiver sido como que limpo da desolação do envelhecimento. Eu sentia, o Papa, que a liturgia da igreja parecia, de certa forma, envelhecida, empoeirada. Eu precisava de uma reforma, eu precisava de uma renovação. Ele, Pio X, vai chegar a instituir uma comissão de reforma da liturgia, mas o trabalho não vai muito para frente na época dele. Só que, mesmo assim, ele vai ter um papel muito importante que talvez ele sequer suspeitasse naquilo que vai acontecer com a liturgia depois disso. Porque em 1909 começa aquilo que a gente chama de movimento litúrgico. Em 1909 a gente está aí no meio do pontificado de Pio X. E esse movimento litúrgico começa porque um monge da Bélgica, esse Lambert Baudouin aqui, ele não deixou passar batido uma frase que Pio X escreveu em outro documento. E fez uma conferência sobre isso num congresso pastoral na Bélgica, nesse ano de 1909. E aí, a partir disso, começou todo um caminho de aprofundamento sobre a liturgia. E a frasezinha do Pio X, que foi a bomba que explodiu tudo isso, é a seguinte, de 6 anos antes, 1903. O verdadeiro espírito cristão consiste na participação ativa dos fiéis nos sagrados mistérios. Percebam, se a gente olha aqueles 3 tópicos que eu listei para a gente pensar o cenário de 100 anos atrás, como que essa frase mexe com tudo aquilo. Porque está falando da ligação entre a minha vida como cristão, a minha vida espiritual e a liturgia. Está dizendo que o verdadeiro espírito cristão vem quando o fiel participa ativamente da liturgia, dos sagrados mistérios. Os sagrados mistérios são sacramentos, são celebrações litúrgicas. Está dizendo que a espiritualidade bebe da liturgia, que a espiritualidade tem a sua fonte na liturgia, que não é algo paralelo à liturgia, não é uma espécie de sentimento íntimo, privado que eu tenho como cristão e que caminha desconectado da celebração litúrgica. Mas está dizendo que a liturgia é a fonte, é a raiz da minha percepção, da minha visão, do meu modo de ser como cristão. E está falando que esses sagrados mistérios, a celebração litúrgica, é algo que requer a participação ativa dos fiéis, e não simplesmente a assistência, né, o observar ou simplesmente estar presente num rito que é totalmente realizado, totalmente performado pelo clero. Aqui está essa noção de quem é que realiza a liturgia é questionada por Pio X. A participação ativa dos fiéis nos sagrados mistérios. E é ali que estaria, então, o centro da vida da igreja, o coração da vida da igreja, a raiz da vida da igreja. E por isso, por essa frase não ter passado batido e ter sido tomada primeiro pelo Baudouin e depois por outros teólogos, pastores, etc.,
e ter sido levada adiante essa reflexão, é que a gente considera que ali, com aquela palestra desse monge em 1909, começa isso que a gente chama de movimento litúrgico. No começo do século XX, houve vários movimentos desse tipo na igreja. Não movimento como a gente costuma pensar hoje, que é uma espécie de organismo mais, né, coordenado, organizado, tem um responsável, né, os movimentos eclesiais, como a gente chama, movimento das capelinhas, outros movimentos por aí. Mas movimento no sentido de uma corrente, de uma tendência, não com alguém organizando, algum líder, etc. Mas tendências, correntes que marcaram a vida da Igreja Católica no começo do século XX. A gente teve um movimento litúrgico, a gente teve um movimento bíblico de resgate da leitura da Bíblia, da importância da leitura da Bíblia, de traduções mais precisas da Bíblia. A gente teve um movimento patrístico de recuperar o contato com as fontes cristãs dos primeiros séculos, os primeiros pastores, os primeiros teólogos, os primeiros bispos que foram delineando a doutrina cristã, os padres da igreja, como a gente chama. A gente teve um movimento ecumênico que buscou a reaproximação entre cristãos de diferentes denominações, e tudo isso marcou muito a vida da igreja lá no começo do século XX, e sem que isso fosse a intenção, fermentou todo o ambiente da igreja para que acontecesse, então, o Concílio Vaticano II, que o padre Rafael mencionou, e a gente vai voltar um pouquinho, vai voltar nesse assunto daqui a pouco. E só para ter uma avaliação aqui disso que a gente está falando, né? No último documento do Papa Francisco, que é fundamental para todo mundo que está aqui nesse curso, nesse percurso de formação litúrgica, a Carta Apostólica Desiderio Desideravi, que foi publicada um mês atrás, no final de junho, sobre a formação litúrgica. O Papa diz o seguinte: a gente deve ao Concílio Vaticano II e ao movimento litúrgico que o antecedeu a redescoberta da compreensão teológica da liturgia e da sua importância na vida da igreja. O movimento litúrgico foi algo de fundamental para a gente redescobrir isso. E isso é muito engraçado, porque quando eu falo isso, talvez alguns de vocês se perguntem, mas como assim a redescoberta da importância dela? A liturgia não era importante naquela época? A compreensão teológica da liturgia não tinha uma teologia da liturgia naquela época, 100 anos atrás? E a resposta é que, de fato, isso era ainda era algo que tinha sido esquecido, tinha ficado de lado. Para vocês terem uma ideia, depois que o movimento litúrgico engata, né, depois que ele começa, nos anos 40, o Papa Pio XII publica uma encíclica sobre a liturgia chamada Mediator Dei, 1947, se não me engano. 1947. Essa encíclica é o primeiro documento de um Papa que trata da liturgia teologicamente, que fala daquilo que é a liturgia. Porque até então, os papas tinham emitido os documentos sobre a liturgia, mas documentos normativos. O que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas que um papa escreva um texto falando daquilo que é a liturgia, a primeira vez foi nos anos 40. Há pouquíssimo tempo atrás, se a gente olha o todo da história da igreja. E é se perceber dentro dessa história que é o objetivo aqui nesse nosso começo de noite. Né? Com o movimento litúrgico, teólogos refletindo sobre isso, comunidades buscando revisões da forma de celebrar, preparando material para que as pessoas pudessem se aproximar mais da liturgia, por exemplo, missais pequenos para as pessoas poderem, com tradução do texto em latim, para as pessoas poderem acompanhar o que acontecia na missa enquanto se celebrava, em vez de rezar uma coisa paralela à missa, né? Está acontecendo a missa, estou rezando o terço. Não, rezar a missa, acompanhar o que acontece na missa, as palavras da missa, as palavras da Eucaristia, né? Tudo isso foram iniciativas tomadas naquele contexto. Foram fundadas faculdades especializadas em liturgia naquela época, revistas acadêmicas especializadas em liturgia. Enfim, foi toda uma grande movimentação de aprofundamento naquilo que a liturgia significa para a igreja.
E com o movimento litúrgico e os outros movimentos que eu falei, bíblico, patrístico, ecumênico, social, leigo, etc., tudo isso, todo o ambiente eclesial vai se fermentando para a convocação de um concílio, né? Quando a gente fala de um concílio ecumênico, quando a gente usa a palavra ecumênico aqui, a gente não está usando no mesmo sentido que eu usei agora há pouco. Quando a gente fala de ecumenismo, a gente fala da unidade entre as diversas igrejas cristãs, mas quando a gente chama um concílio de concílio ecumênico, a gente não está falando que foi um concílio que envolveu católicos, protestantes, ortodoxos, é um concílio católico, só que um concílio universal, é isso que significa a palavra ecumênico, quando a gente fala do concílio. Que ecumênico vem de oikumene, em grego, significa a terra habitada, toda a terra habitada, ou seja, universal, mundial, né? Porque ao longo da história da igreja houve concílios, sínodos locais e houve concílios universais, que são válidos para toda a igreja católica, não só regionalmente. E o Concílio Vaticano II foi o 21º desses concílios universais. Já aconteceram 21 concílios assim. E, como um concílio universal, o Concílio Vaticano II reuniu todos os bispos da época. Só aqui uma introdução sobre o concílio, porque é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que a gente já deveria estar mais habituado, mas muitas vezes a gente não está. Tudo bem? Ok? Então vamos fazer aqui essa introduçãozinha. Em 58 foi eleito Papa João XXIII, mais ou menos como um Papa tapa-buraco, assim, sabe? Tipo, vamos eleger esse velhinho aqui, que ele vai morrer meio logo, e daí a gente, enquanto isso, pensa num nome melhor. Só que o velhinho tapa-buraco resolveu, um mês depois de ser eleito, 2 meses depois de ser eleito, convocar um concílio com ele. E anunciou que estava pensando nisso. Já alguns meses depois de ser eleito, em 59 anunciou oficialmente o concílio, que então foi convocado em 61 e foi aberto em 62. Em 63, João XXIII morreu, e o Papa Paulo VI foi eleito no lugar dele, e Paulo VI decidiu continuar o concílio. Podia ter decidido parar, ele decidiu continuar. E ele tocou o concílio a partir dali, e o concílio se encerrou em 65. Nesse período de 62 e 65 foram realizadas 4 sessões, como a gente chama uma temporada de reuniões. Porque vocês imaginam, todos os bispos do mundo participaram, exceto bispos de países que viviam ditaduras, não conseguiam viajar, etc. Mas todos os bispos do mundo. O arcebispo de Curitiba, da época, Dom Manuel da Silveira Delbu, participou do concílio. Então, não é que todos os bispos do mundo ficaram 3, 4 anos direto no Vaticano. A cada ano houve uma temporada de reuniões, que a gente chama de sessão. Então, 62, 63, 64, 65, cada ano teve uma sessão. E entre esses bispos todos do mundo, somando, foram cerca de 2.100 a 2.300 participantes. Varia o número de cada sessão, porque morria bispo, era nomeado bispo novo, etc., né? Mas a média é essa de 2.200 participantes em cada sessão. E caminhando, né, para o encerramento do concílio, foram promulgados 16 documentos de pesos diferentes. 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. João Paulo II participou do concílio como bispo, ele era bispo auxiliar de Cracóvia, depois arcebispo de Cracóvia, na Polônia, na época. É esse jovem sorridente aqui na foto, né? E participou do concílio como padre conciliar, como bispo, participante do concílio. Bento XVI participou também, mas ele não era bispo na época, ele era padre, mas ele participou como especialista, como perito teológico do concílio. E o Francisco, na época, era seminarista. Estava muito tranquilo, né? E ele bebe, então, daquilo que recebeu a partir dali. Mas todos eles, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, reafirmaram que o concílio é a bússola para a igreja do século XXI. É o ponto de referência que a gente tem até hoje. 60 anos atrás foi realizado, a gente vai comemorar agora, em outubro, os 60 anos da abertura do concílio, né? Mas continua como ponto de referência fundamental
essa Assembleia da Igreja Universal, que apontou o caminho da Igreja dali em diante. E desses 4 documentos, como eu falei, eles têm pesos diferentes, e tem 4 deles que são os mais importantes, que são as constituições, que se chamam Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium e Gaudium et Spes. É interessante a gente olhar a temática das 4 para a gente entender o que o concílio está considerando como algo super importante, né? Algo que está no centro daquilo que ele está propondo. A Sacrosanctum Concilium fala da liturgia como fonte da vida da igreja. Por isso é dela que a gente vai falar mais hoje. A Dei Verbum fala das escrituras, da palavra de Deus, da revelação de Deus na escritura e na tradição como fonte da vida da igreja. A partir dessa fonte da escritura, da palavra e da liturgia, a igreja consegue entender quem ela é. E por isso a Lumen Gentium fala da identidade da igreja. Qual que é a vocação da igreja? O que é a igreja? E a partir daí, a igreja consegue entender também qual é a relação que ela tem com o mundo, qual é a relação que ela tem com a sociedade. E por isso a 4ª Constituição é sobre isso, Gaudium et Spes, as alegrias, as esperanças. Esse é o núcleo do ensinamento do concílio. Isso já é muito interessante para aquilo que a gente está estudando hoje, porque o concílio está convidando a gente a voltar o nosso olhar para aquilo que é mais essencial, para aquilo que é mais fontal, que está na fonte, aquilo que é mais originário, aquilo que está na origem, a celebração litúrgica, a palavra de Deus e a comunidade fraterna que é a igreja. E a partir daí, dessas experiências de fonte, a igreja se coloca a serviço do mundo. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais na Sacrosanctum Concilium, então, que é o documento que vai falar da liturgia, e que foi o primeiro documento do concílio. Primeiro porque o debate todo sobre a liturgia já estava bastante amadurecido na época, por causa do movimento litúrgico, e primeiro também porque a liturgia é, de fato, a fonte da vida da igreja. E é muito significativo que o concílio tenha começado por aí. Lá na Assembleia Conciliar, ele foi aprovado por 2.147 votos contra 4. Então, é um grande consenso, né? E foi um documento que ordenou que o rito romano passasse por uma ampla reforma, uma reforma de toda a liturgia romana. E ofereceu, então, a fundamentação para essa reforma e os critérios para que essa reforma fosse feita. E como a gente viu, não é um documento que brota do nada. A reforma litúrgica não brotou do nada. Tudo isso foi fruto de 60 anos, já naquela época, de desenvolvimentos teológicos e pastorais que o movimento litúrgico estava oferecendo. Eu vi que tinha gente com a mão levantada aqui. Não sei, Padre Rafael, se a gente abre para pergunta no meio ou no final. A sugestão, até eu esqueci de falar, que a gente escreva as nossas perguntas no chat. Daí você, como tem muitas pessoas na sala, seria mais difícil. Então escreve no chat, você lê a pergunta e responde. Também é importante que os alunos anotem, os participantes anotem as coisas. Depois nós vamos ter um momento de grupo para conversar. Beleza. Então, quando tiverem uma dúvida, escreva no chat, que quando eu ver piscando aqui o chat, eu dou uma lidinha e vejo se a gente pode responder, né, se casa com o nosso caminho aqui. E aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Mas fiquem à vontade, tá? Escrevam lá no chat à vontade, podem perguntar à vontade, por favor, qualquer coisa que não fique claro. Vamos dar uma olhada aqui, então, na Sacrosanctum Concilium, para alguns temas que ela apresenta. Por acaso a janelinha aqui com do Zoom, ela fica na frente do slide, ou vocês estão vendo o slide completo? Ou fica um bloco assim, tapando uma parte do slide? Tá normal. Tá normal? Então tá bom. Fico preocupado, fico jogando para lá e para cá, assim, minha caixinha. Muito bem. Primeira coisa. A liturgia
é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo, sacerdote do seu corpo, que é a Igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Então, coloca a liturgia aqui no topo mesmo daquilo que a Igreja realiza no mundo. A liturgia é a ação mais eficaz que a Igreja realiza. E é uma ação de quem? De Cristo. A gente pode correr o risco de imaginar que a liturgia seja uma ação da humanidade dirigida para Deus. Qual que é o problema dessa visão? A partir do momento em que o Filho de Deus assumiu a natureza humana e se encarnou no ventre de Maria, a gente não consegue mais separar Deus da humanidade. A liturgia é a ação de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo total, o corpo de Cristo, cabeça e membros. É a ação de Cristo e por isso é também nossa. E só é nossa na medida em que é de Cristo. Percebam na liturgia, se a gente ouve o texto das orações litúrgicas, para quem se dirige a liturgia? Qual que é o destinatário dessas orações? Não é Deus genericamente, mas é o Pai. A oração eucarística, ela não se dirige a Deus de forma genérica, a trindade completa. Ela é dirigida ao Pai. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores. Na verdade, ó Pai, vós sois santo. E, na verdade, durante a missa inteira, quase todas as orações são dirigidas ao Pai. Raramente a gente fala com Jesus na missa. São poucas as orações dirigidas a Jesus, a Cristo. Pouquíssimas. É ali no Kyrie, né? Cristo eleison, Cristo tem piedade de nós. É ali antes da comunhão, Senhor Jesus Cristo dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu dou a minha paz. Mas poucas vezes, bem pontuadas. O movimento geral da liturgia é um movimento dirigido ao Pai. Ela é a oração que Cristo eleva ao Pai. Essa é a única oração que existe. A oração do Filho diante do Pai. A oração do Verbo, da Palavra de Deus diante do Pai. E nós participamos dessa oração. Essa oração se faz nossa. Essa liturgia se faz nossa. Mas o único liturgo, o único sacerdote, o único celebrante é Cristo. E a gente participa da ação celebrativa dele. Então não é tanto, de um lado, Deus, genérico, do outro lado, a humanidade, mas é uma relação entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. E nós, como cristãos, como batizados, somos membros do corpo de Cristo e unimos a nossa oração à oração de Cristo, e assim a gente se dirige ao Pai. Então aqui o concílio trata justamente daquela pergunta que a gente colocou lá no comecinho, de quem e para quem é a liturgia? É do Filho para o Pai, é de Cristo para o Pai. E esse Cristo inclui todos nós batizados. Ali tem no chat o Gregory, está perguntando se o Vaticano não foi dissidente do rito de Pio V, porque mudou muita coisa. Já vamos chegar lá. Aí o Kevin está perguntando se o concílio acrescentou algum novo dogma ou foi apenas pastoral litúrgico e se ele baniu a liturgia da missa antiga. Já vamos chegar lá também, sobre a questão da missa antiga. Mas sobre a primeira parte da pergunta do Kevin, acho que é muito importante a gente entender que o Vaticano II
ele, ao mesmo tempo que se coloca como um concílio pastoral, ele deixa de entender que pastoral seja uma coisa secundária. Já não se trata de uma teoria, a doutrina, o dogma, que depois pode ter aplicações pastorais de qualquer maneira. Mas o concílio quer resgatar justamente uma unidade entre vida, prática pastoral, vida espiritual, vida cristã, modo de ser cristão no mundo e o dogma, a fé cristã, a revelação cristã. Uma unidade que a gente não pode romper, né? Por isso, ele não é de segunda categoria, porque está voltado, tem uma perspectiva mais pastoral. Pelo contrário, ele resgata justamente aquilo que era a preocupação dos padres da igreja, lá nos primeiros séculos cristãos, quando desenvolveram o dogma cristão, que era sempre uma preocupação pastoral, era sempre uma preocupação voltada para a vida cristã, como ela se manifesta na vida dos fiéis. Os grandes teólogos dos primeiros séculos não eram professores universitários, eram pastores, que estavam junto do povo, no meio do povo. Eram abades, monges, que sabiam acompanhar o desenvolvimento espiritual daqueles que estavam aos seus cuidados. Eram sábios, mestres da alma, né? E a partir dessa experiência com a existência cristã, como ela se manifesta na vida, eles puderam desenvolver teologicamente aquilo que é a doutrina cristã, aquilo que é o dogma da fé. Continuando aqui sobre a Sacrosanctum Concilium. Ali a gente colocou, então, um fundamento, né? Aquilo que é a natureza da liturgia. Aqui, numa segunda parte, Sacrosanctum Concilium vai falar, então, de o que isso implica. E vai dizer o seguinte: é desejo ardente na Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige. A participação dos fiéis na liturgia não é uma espécie de concessão, de democratização, de uma estratégia de marketing, né? As pessoas estão se afastando da igreja, vamos fazer elas participarem aqui, né? Não. A própria natureza da liturgia exige isso. Essa participação na liturgia é por força do batismo, direito e dever do povo cristão. E aí cita a primeira carta de Pedro. Esse povo cristão é raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Por isso, nessa reforma da liturgia que o concílio ordena, deve-se dar a maior atenção à plena e ativa participação de todo o povo, porque é ela, a participação na liturgia, a primeira e necessária fonte onde os fiéis bebem o genuíno espírito cristão. Que, como vocês percebem, né, soa muito familiar, é uma citação lá do que Pio X falava em 1903. A participação ativa é a liturgia nos Sagrados Mistérios, é da onde se bebe a vida espiritual cristã, o verdadeiro espírito cristão. E por isso, então, a Sacrosanctum Concilium vai ordenar que se faça uma reforma da liturgia romana. E vai dizer o seguinte: a liturgia se compõe de uma parte que é imutável, porque é a distinção divina, e de partes suscetíveis de modificação, que podem variar no decorrer do tempo e que devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia, ou que tenham se tornado menos apropriados. Então, uma parte mutável, outra parte mutável. Essa parte mutável, ela precisa sempre expressar com clareza aquilo que a parte fixa, imutável, traz. Se ela está, em vez de ela ser transparente para aquilo que é central, ela se torna um pouco nebulosa e não deixa a gente enxergar aquilo que é central na liturgia, então a igreja não só pode, como deve reformar o rito, né?
E aí, colocando alguns critérios bem práticos, o concílio vai dizer que os ritos devem ser simplificados, sempre respeitados na sua estrutura essencial, omitidos aqueles que foram acrescentados no decorrer do tempo de forma duplicada ou menos útil, e restaurados aquilo que desapareceu com o tempo, se parecer oportuno e com um critério muito claro, segundo a antiga tradição dos santos padres, dos padres da igreja. Então, por exemplo, se a gente pega textos cristãos lá do século III, do século IV, V, VI, a gente vai ver que a oração dos fiéis, as preces, eram um elemento muito valorizado na liturgia. Esse elemento caiu em desuso depois, foi abandonado. E é o Concílio Vaticano II que pediu que fosse restaurado. Com base nisso, restaurado alguns ritos que desapareceram com o tempo, tendo como critério a liturgia da época patrística, da época do desenvolvimento do dogma, do desenvolvimento da fé cristã. É um dos muitos exemplos que poderiam ser dados. Né? Ou ritos duplicados, que sejam omitidos. Por exemplo, antes da reforma do Concílio Vaticano II, se fazia uma espécie de segundo ato penitencial antes da comunhão. Se repetia o ato penitencial inteiro. Né? Isso foi um uso também mais tardio, um uso que começou a ser implantado na liturgia já no final da Idade Média. Né? E esse tipo de duplicação que acaba inchando partes secundárias da liturgia e dando menos atenção para as partes essenciais, são coisas que a reforma litúrgica mexeu. Depois que a Sacrosanto Concilium foi publicada em 63, em 64, o Papa Paulo VI instituiu uma comissão para a reforma geral da liturgia, e em 1970 ele promulgou o novo Missal Romano, que é aquele que a gente usa hoje. Na verdade, em 75 teve uma segunda edição, essa sim é aquela que a gente usa hoje. E em 2002, João Paulo II publicou a terceira edição. Essa terceira edição a gente vai começar a usar em breve, porque a tradução brasileira dela já está pronta, e vai ser votada na Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, agora no final do mês, né, em Aparecida. E então, nos próximos meses, a gente deve começar a usar uma nova tradução do Missal. O Gregory está perguntando se voltar à tradição dos Santos Padres não é dizer que o Espírito Santo não inspirou a liturgia após estes. Onde é possível estudar com profundidade o concílio? Não é voltar à tradição dos Santos Padres no sentido de simplesmente fazer de novo o que eles fizeram, mas é ter aquele período como critério. Como a gente tem para teologia? Você não vai estudar um tema de teologia sem passar por aquilo que a patrística disse, que os padres da igreja disseram. Eles são incontornáveis para a teologia. Né? Por isso a gente chama eles de pais da igreja, padres da igreja. Eles foram aqueles que geraram o desenvolvimento da doutrina cristã e da experiência cristã. E na liturgia a mesma coisa. Não se trata de repetir, mas de ter como ponto de referência. E é claro que o Espírito Santo continua atuando na igreja ao longo de todos os tempos. Mas isso não significa que tudo aquilo que a gente tenha feito como igreja tenha sido inspirado pelo Espírito. E por isso a gente precisa de critérios de discernimento para saber o que é que o Espírito diz à igreja. E esse é um dos critérios. Né? Não perder de vista a tradição entendida de modo amplo. Porque muitas vezes a gente fala de tradição da igreja e na nossa cabeça a imagem que tem, na verdade, é de uma igreja muito recente, da igreja do século XVIII, XIX, de 100 anos atrás. E quando a gente olha a tradição com um olhar mais amplo, toda a história da igreja, os primeiros séculos, todas as culturas em que a igreja se enraizou, todas as tradições litúrgicas que a igreja desenvolveu, a gente vai ver a tradição como algo de muito mais rico, muito mais fresco,
muito mais vivo do que tentar repetir aquilo que foi feito 200 anos atrás. Sobre aqui a pergunta, essas perguntas, então, sobre a relação do rito de hoje com o rito de Pio V. O rito ordenou uma reforma da liturgia. Aí uma das perguntas aqui usava o termo aboliu, né? Será que o concílio aboliu o rito anterior? Bom, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, não faz muito sentido perguntar o que aconteceu com a casa anterior. Onde é que ela foi parar? Porque a casa foi reformada. Em um certo sentido, ela é a mesma casa, em outro sentido, já é outra. Então, quando o concílio ordena uma reforma na liturgia, ele está justamente tratando dessa casa, que não faz nem sentido perguntar se ele deixa de lado ou o que ele faz com a casa anterior, porque é essa casa, essa liturgia que está sendo reformada. E como disse o Papa Francisco no documento do ano passado, na Carta Apostólica Traditionis Custodes, tudo aquilo que pertence à tradição do rito romano pode ser encontrado no Missal Romano atual. Ele é um passo a mais, que congrega a tradição litúrgica que a gente herdou até agora, passada por uma reforma, para justamente poder evidenciar aquilo que é mais central na liturgia e atender aquilo que o movimento litúrgico foi aprofundando a respeito da natureza da liturgia. E para resumir um pouco esse entendimento da natureza da liturgia, acho que é muito útil a gente voltar na palavra que Dom Celso já tinha colocado lá no começo, a palavra liturgia, que é uma palavra grega que significa, como Dom Celso falou, um serviço público, um serviço, uma obra feita pelo povo em favor do povo. Ergon, em grego, é ação, é algo que se faz, algo que se realiza. Leiton vem de povo, é o mesmo lugar de onde vem leigo, vem de laos, povo. Né? Então, a liturgia é uma obra do e em favor do povo. Só isso aqui já ajuda a gente a entender bastante o que é a liturgia. Porque, em primeiro lugar, ela é feita, então, em favor do povo. E aí a Sacrosanto Contínuo vai dizer que a liturgia contribui do modo mais excelente para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo. A liturgia existe para que a gente manifeste na nossa vida o mistério de Cristo. A celebração litúrgica existe para que a nossa vida se torne uma liturgia. Para que a nossa vida se torne lugar de manifestação de Cristo na vida daqueles que convivem com a gente. Então, a liturgia não é algo fechado em si mesmo. Não é a reunião de um clubinho que faz alguma coisa esquisita entre eles, mas é a principal forma que a missão da igreja assume no mundo. É na liturgia que a igreja manifesta quem ela é. É na liturgia que a igreja manifesta muito mais do que isso, manifesta Cristo. Mostra como no fruto da terra e do trabalho humano que a gente coloca sobre o altar, no pão e no vinho, Cristo se manifesta, Cristo se dá a nós como alimento, se dá a nós como vida. Aí o outro termo, né? Em favor do povo, mas que também a gente pode interpretar como do povo. E aí a gente viu ali no Vaticano II. A liturgia é obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a igreja. O Catecismo da Igreja Católica, quando pergunta quem celebra a liturgia, responde: é a Assembleia que celebra. É toda a Assembleia que é celebrante. Ela é a ação do corpo de Cristo. Ela é a ação do próprio Cristo. E desse corpo de Cristo participam todos aqueles que são batizados. Então, é obra sempre de Cristo e do seu povo. Não dá para pensar Jesus sem os membros do seu corpo. Não existe Jesus sozinho. Ele é a cabeça de um corpo do qual nós somos membros. Ele é a videira da qual nós somos os ramos. E por isso, na liturgia, a gente se une, a oração dele ao Pai. O lugar onde isso fica mais claro é no final da oração eucarística. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. É nele, por ele, com ele que a gente realiza essa ação, mas dirigida a quem? A vós, Deus
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. E, por último, e no momento aqui para a gente pensar algumas coisas mais importantes, a liturgia é obra, é um trabalho, é algo que se faz, que se realiza. A liturgia não é uma coisa que se pensa ou que se estuda simplesmente, mas algo que se celebra. Isso é fundamental. E aí a Sacrosanto Concilium vai dizer que a gente não vive a liturgia como estranhos ou espectadores mudos, mas participando na ação sagrada de forma consciente, ativa e piedosa, e compreendendo o mistério da fé por meio dos ritos e orações. A gente tem dificuldade para absorver isso, porque a gente acha que a gente tem que estudar teoricamente a liturgia para depois, na celebração, entender ela. Na verdade, não é nem a liturgia que precisa ser entendida. É o mistério de Cristo. É o próprio Cristo. É a salvação. E como que eu compreendo Cristo? Por meio da liturgia. A liturgia é uma linguagem com a qual a gente comunica Cristo. Veja, compreendendo o mistério da fé pelos ritos, por meio dos ritos e orações. Mas a gente tem a tendência de querer compreender só com a nossa cabeça. E daí o rito, o gesto litúrgico, parece que não tem importância. Parece que fica como uma sobra, uma coisa que poderia ser dispensável. E não é. É ali que a gente entra em contato com Cristo, apreende quem é Cristo. Veja, Jesus não deixou para os discípulos um texto, um tratado, um manual. Ele deixou um rito. Fazer isto em memória de mim. E nesse rito, na Eucaristia, a gente o encontra. E a gente descobre quem ele é. E a gente se percebe tocado por ele. E a gente faz dele o nosso alimento. Por isso que, como diz ali num trecho que a gente viu, da Sacrosanto Concilium também, a liturgia é feita de sinais sensíveis. Essa é a matéria-prima da liturgia. Ela não é feita de ideias, ela não é feita de conceitos, ela é feita de coisas. Ela é feita de gestos, ela é feita de silêncio, de música, de palavra, mas não uma palavra conceitual, um tratado, uma explicação. A palavra da liturgia, a palavra da oração litúrgica é poética. É uma lógica diferente. E é isso que a liturgia é feita. De palavra, de silêncio, de música, de água, de vinho, de pão, de óleo, de corpo. Disso que é feita a liturgia. E por isso, como vocês viram, ao longo do movimento litúrgico, começando lá com Pio X, e de forma muito, batendo na tecla no Concílio Vaticano II, aparece essa expressão da participação ativa na liturgia, que é, de fato, o grande refrão ao longo do qual o movimento litúrgico e a reforma litúrgica acontecem. E é uma coisa que a gente tem dificuldade também, porque a gente, às vezes, quando a gente vê aí uns debatezinhos por aí, parece que tem, de um lado, tem um pessoal que acha que participação ativa é você dar uma tarefa para cada um. Aí um precisa levar uma coisa, outro leva outra coisa, cada um tem alguma coisa para fazer, ou tem que fazer um gesto a mais, ou alguma coisa assim. E não é isso que o concílio queria dizer com participação ativa. Mas, por outro lado, reagindo a essa primeira posição, tem gente que diz que participação ativa na liturgia não, é uma participação interior, é uma espécie de concentração, de sintonia daquilo que acontece na minha cabeça com o que está acontecendo no altar. Mas isso também não é o que o concílio quis dizer com participação ativa. Porque não se trata de uma participação meramente interior. Não se trata de um esforço psicológico, mental, de se conectar com a liturgia. Porque a liturgia não é feita dessas abstrações, ela é feita de coisas concretas, de gestos concretos, de coisas concretas.
É através delas que a gente entra no mistério da fé, não através da nossa concentração. Se fosse assim, uma liturgia ideal, tem muita gente que acha que deveria ser assim mesmo, uma liturgia ideal, idealmente participada, seria cada um na sua própria baia, muito concentrado, porque o outro me atrapalha. Mas se o outro me atrapalha, acabou a igreja, acabou a comunidade e acabou a liturgia. Porque a liturgia é uma obra da Assembleia, que é corpo de Cristo. É obra comunitária, não subjetiva, individual, individualista. É o que a gente faz como comunidade, como corpo de Cristo. E que eu não me conecto com ela com o meu esforço mental, mas com aquilo que a própria liturgia oferece. Eu posso me esforçar muito mentalmente, mas se a liturgia não me dá o pão, corpo de Cristo, para ser comido, para ser comungado, eu não entro no caminho que a liturgia está propondo. São esses gestos, esses elementos palpáveis que constituem a liturgia. E aí eu me deixo guiar por esses elementos, e não pela minha capacidade de concentração. E tem um trecho que a gente já viu um pouco, né? Mas enfim, vamos revisar, que, né, não entrem no mistério da fé como estranhos, espectadores mudos, participem na ação sagrada, compreendendo o mistério da fé através, por meio dos citos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor, deem graças a Deus, aprendam a oferecer-se a si mesmos, ao oferecer juntamente com o sacerdote, não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, e que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Tem um caminho aqui de participação na liturgia. Escutar a palavra, alimentar-se à mesa, dar graças a Deus, oferecer-se a si mesmo. Né? Veja, essa é a grande coisa que o movimento litúrgico traz e que entra no magistério da igreja com o concílio. Aquilo que a gente chama de questão litúrgica, que é o tema da nossa noite aqui hoje, a natureza da liturgia. A questão é a seguinte: existe uma indissociabilidade, uma inseparabilidade entre experiência de fé e experiência ritual. Voltando lá para Jesus, o que ele deixa para a comunidade? Fazer isto em memória de mim, um memorial, um rito. Como que a comunidade abraça, acolhe a presença de Cristo no meio dela? Por meio desse rito. E desde o comecinho, os cristãos vão se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão, para compartilhar o cálice em memória de Cristo, e nesse pão, nesse cálice e nessa palavra escutada, vão acolher a própria presença salvífica de Cristo. Presença não estática, parada, mas presença de ação salvífica, redentora de Jesus. É ali que nasce, que se enraiza a fé da comunidade. No fundo, a questão é essa: como que a gente fala de Deus? Como que a gente comunica Deus? O próprio Catecismo da Igreja Católica, ele fala que as palavras humanas estão sempre aquém do mistério de Deus. As nossas palavras são muito pobres para falar do mistério de Deus. Os nossos conceitos não são nada diante daquilo que Deus é. Deus é muito maior do que os nossos conceitos. Mas aí vem uma linguagem que é consciente dessa distância e que se torna transparente ao mistério, sem pretensão de dominar o mistério de Deus, de conceitualizar o mistério de Deus. Essa linguagem é um rito, essa linguagem é liturgia. Eu acesso a experiência de fé, eu entro no mistério de Cristo quando eu me deixo levar pela liturgia. Quando eu me deixo tocar por Cristo na liturgia. Se vocês olharem no catecismo de vocês,
no começo de cada uma das 4 partes tem uma imagem. A segunda parte do catecismo é sobre a liturgia. E a imagem que tem ali é um ícone do século II, de uma catacumba de Roma, em que aparece a cena da hemorroísa que toca na barra do manto de Jesus para ser curado. Liturgia é onde Jesus nos toca, não as ideias de Jesus, simplesmente, mas ele, o seu corpo, nos toca, se dá como alimento, se dá como palavra, como luz, se dá em tudo aquilo que a gente realiza na celebração litúrgica. Se eu não enxergo que essa celebração litúrgica é o caminho para eu conhecer a Cristo, então onde que eu vou conhecer Cristo? Nas minhas próprias ideias sobre Ele? Nos meus próprios sentimentos sobre Ele? O risco do engano é muito grande. O risco de eu projetar o Cristo que eu quero é muito grande. Mas na liturgia eu estou diante de um gesto muito concreto, de elementos muito concretos. E ali, então, eu me deixo guiar por esses elementos para encontrar Cristo. E nele encontrar o Pai. Essa que é a grande questão. De que não se dá a experiência de fé à margem da experiência litúrgica. De que a liturgia é a linguagem com a qual a gente comunica a fé. E aqui tem um trecho do Papa Francisco, da primeira encíclica dele, Lumen Fidei, de quase 10 anos atrás, em que ele fala disso de um modo muito claro. Para transmitir um conteúdo meramente doutrinal, uma ideia, talvez bastasse um livro, ou a repetição de uma mensagem oral. Mas aquilo que a igreja quer comunicar, aquilo que ela transmite na sua tradição viva, não é uma ideia. É a luz nova que nasce do encontro com o Deus vivo. É uma luz que toca a pessoa no seu íntimo, no coração, mas que envolve ela toda, envolve a sua mente, vontade, afetividade, abrindo-a a relações vivas na comunhão com Deus e com os outros. Para se transmitir tal plenitude, existe um meio especial, que põe em jogo a pessoa inteira, corpo e espírito, interioridade e relações. Este meio são os sacramentos celebrados na liturgia da Igreja. Neles se comunica uma memória encarnada, ligada aos lugares e épocas da vida, associada com todos os sentidos. Neles a pessoa é envolvida como membro de um sujeito vivo, num tecido de relações comunitárias. O Papa pôs a pergunta aqui: como a gente comunica a fé? Resposta: a liturgia. Ela é uma linguagem mais íntegra, mais total. Porque se eu fico só com o conhecimento teórico, eu fico só com uma dimensão daquilo que eu sou. Se eu fico só com o sentimento, eu fico só com uma dimensão daquilo que eu sou. Mas a liturgia mexe com tudo isso. Ela mexe com a nossa afetividade, ela mexe com as nossas ideias, com a nossa inteligência, ela mexe com o nosso corpo, com as nossas relações, com tudo aquilo que a gente é. E Cristo não é uma ideia, é uma pessoa. E quando a gente interage com uma pessoa, a gente interage com tudo aquilo que a gente é. A liturgia é justamente o lugar, então, desse encontro com Cristo. Diz o Papa Francisco na Desiderio Desiderável, agora do mês passado. Não é o único lugar do encontro com Cristo, mas é o principal, é o lugar privilegiado. Justamente porque é uma linguagem mais rica, mais plena, mais capaz de falar desse mistério. E isso, se a gente pega essa carta aí do mês passado, de junho, a Desiderio Desiderável, a grande referência que o Papa Francisco cita ali é esse teólogo ligado ao movimento litúrgico, lá no começo do século XX, Romano Guardini, que ele cita algumas vezes na carta. E ele dizia uma coisa 100 anos atrás, nesse texto, Formação Litúrgica, que é de 1923, ele ia justamente no cerne dessa questão. Aquilo que opera na ação litúrgica, quem reza, oferece e age na ação litúrgica, não é a alma, não é a interioridade, é o homem, é o ser humano inteiro. Por pura interioridade, não precisava de liturgia. Como as pessoas costumam dizer, né? Eu não vou na missa, eu rezo em casa, no meu coração. Mas a liturgia é uma linguagem que quer falar com a gente como um todo.
E ali a gente se coloca como corpo e alma, como interioridade e como sentidos, com tudo aquilo que a gente é, com toda a nossa história, com todas as nossas relações, com a comunidade. E ali, então, a gente ingressa no mistério de Cristo. Por isso, quando a gente fala de participação ativa, a gente está falando de algo que está ligado com isso. Se não existe experiência de fé sem experiência ritual, então o rito precisa ser uma experiência. Algo de que eu participo, que eu realizo, que eu celebro, que eu executo. E isso não porque me deram isso ou aquilo para levar, um cartaz, não sei o quê, ou porque falaram para eu fazer assim com as mãos, e nem porque na minha cabeça eu me conectei intelectualmente, psicologicamente com o mistério, que isso é coisa da minha cabeça só, é um esforço puramente individual, mas porque eu me deixei levar por essa linguagem e ingressei na linguagem do rito e fiz minhas aquelas palavras comunitárias que constituem o rito, as respostas da Assembleia, os gestos que a Assembleia realiza, os gestos que cada ministro realiza, o canto, o silêncio, a escuta da palavra. Percebem como a escuta é algo de muito ativo? Que não é uma coisa assim de sentou, escutou, como, sei lá, vou lavar a louça, vou pôr uma música. Mas escutar a palavra na liturgia é algo que a gente tem muita dificuldade. A gente se distrai muito fácil. E na liturgia se pede que a gente escute a palavra. Veja, se eu acompanho a palavra de Deus no folheto, no slide, alguma coisa assim, eu já não estou escutando. Eu estou realizando uma ação completamente individual que eu faço no meu ritmo, do jeito que eu quero. Escutar não é no meu ritmo. Escutar exige atenção a um outro que fala. E nessa escuta da palavra que se realiza na liturgia, eu vou aprendendo a me relacionar com Deus. Porque eu também não posso engaiolar Deus e manipular Ele do jeito que eu quero. No meu ritmo, para que Ele diga as minhas ideias, as coisas que eu quero ouvir. Eu preciso me colocar à escuta. Mas isso não se dá com um esforço intelectual. Se dá com os próprios sentidos, sabendo escutar a palavra. Diante da Bíblia, por exemplo, mesmo quando a gente reza em casa, quando a gente faz uma leitura orante em casa, é muito comum a tentação da gente ler um trecho da Escritura, né, um parágrafozão ali, um episódio inteiro, e aí a gente se pergunta, o que significa isso? A gente tenta buscar imediatamente uma interpretação. O que é isso? Quando se a gente olha para aquela experiência da igreja dos primeiros séculos, dos padres da igreja, a experiência da palavra era totalmente outra. Não é você interpretar intelectualmente somente, mas é você, de fato, escutar a palavra como a voz de um outro, como a voz de Deus que se dirige a mim. Então, a prática que se fazia diante da Escritura não é ficar perguntando isso ou aquilo, mas é repetir a palavra, mastigar a palavra, ruminar a palavra, até que o sentido dela se abra como um ovo que choca. E a voz de Deus apareça ali para mim, clara, com uma palavra que é totalmente familiar e, ao mesmo tempo, é a voz de um outro, não é a coisa da minha cabeça. Veja que é o ruminar, é o escutar de novo, é perceber que eu estou sempre diante de um outro, e não diante das minhas ideias e sentimentos, mas diante do rosto de um outro. É isso que a liturgia leva a gente a fazer. Então, na escuta da palavra, na leitura da palavra, eu escuto de fato, acompanho aquilo que é dito. Tem um versículo do livro de Jeremias que é muito bonito. O Senhor me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para que eu preste atenção como um discípulo. O discípulo tem o ouvido excitado, o ouvido à flor da pele. Ele não quer deixar cair à toa nenhuma palavra que o mestre diz. Escutar é algo de muito ativo. É assim que se realiza a participação ativa na liturgia da palavra. E também quando eu respondo com o salmo, quando eu canto o salmo, com a assembleia, com a comunidade, quando
A gente aclama o Evangelho e diante da palavra do Evangelho a gente fica de pé e escuta com uma qualidade ainda diferente. Sabe, a gente canta para essa palavra, a gente fica de pé para essa palavra, a gente reconhece que não é um livro, é uma pessoa que está diante de nós. E é nesses gestos que se realiza a experiência litúrgica. É nesses gestos que eu conheço e me relaciono com Cristo. Não numa participação de pura concentração interior, nem numa participação de gestos que são banais. São os gestos centrais, essenciais da liturgia que eu vou vivendo. Caminhar em procissão, me inclinar, estar de pé, estar sentado à escuta, orar com toda a assembleia, fazer silêncio, cantar juntos, escutar a música, acompanhar as palavras da presidência na oração eucarística e nas outras orações, comungar do pão e do vinho. São todos esses gestos que a liturgia dá para que a gente participe do mistério de Cristo. E por isso, nessa última carta apostólica, então, a Desiderio Desiderável, o Papa Francisco vai dizer o seguinte: a primeira tarefa do trabalho de formação litúrgica, citando Guardini, é que o homem se torne novamente capaz do símbolo, porque é essa a linguagem que a liturgia é feita. Símbolo não como a gente costuma entender, que é uma espécie de representação meio falsa, quase que oposto de real, mas símbolo são esses gestos, são essas palavras, são esses elementos da liturgia que manifestam a presença de Deus. Em que, para eu acolher a presença de Deus, eu não desvio desses elementos, mas eu atravesso esses elementos. Eu não penso, nossa, a música está me incomodando, eu queria rezar. Às vezes a música incomoda, é verdade. Mas se ela for bem executada, a minha oração tem que ser a partir dela, e não contra ela, contornando ela. O gesto que a Assembleia realiza, o gesto que cada ministro realiza, é lugar da minha oração, é lugar da oração da Assembleia. A gente reza, a gente se relaciona com Cristo nessas coisas, nesses gestos, nessas palavras, e não com outras coisas que a gente pula por cima dessas coisas e quer com a nossa própria cabeça se relacionar com Cristo. Mas nessas coisas, por isso as coisas são símbolos, não são meramente coisas, são lugares de encontro. São lugares de encontro. Aquele pão sobre o qual se deu graças, sobre o qual se pediu que o Espírito Santo descesse, já não é mais pão. É a manifestação de Cristo. É Cristo como alimento. É a presença de Cristo que se dá a nós. E esse compromisso, diz o Papa, diz respeito a todos, ministros ordenados e fiéis. Porque não é uma questão de que os padres pensam, o povo está muito distante da liturgia. Todos nós temos dificuldade com a linguagem simbólica, com a linguagem litúrgica. A gente tem uma tendência ou muito intelectualista ou muito sentimentalista. E todo mundo tem dificuldade com isso. Por causa do modo como a gente foi educado, do processo histórico aí dos últimos 200, 300, 400 anos. Né? E, justamente, o que o Papa diz aqui, não é tarefa fácil porque o homem moderno se tornou analfabeto de símbolos. Ele não sabe mais ler os símbolos. Ele quase nem se dá conta da sua existência. Só que não se trata de renunciar a essa linguagem. Não é possível renunciar a essa linguagem porque essa é a linguagem que a Trindade escolheu para nos alcançar na carne do Verbo. Olha o que o Papa diz aqui. Essa linguagem do símbolo é a linguagem com a qual Deus se comunica a nós. E a gente vê isso na própria encarnação, em Cristo. Evangelho de João, lá na ceia. Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz, você não entendeu ainda? Quem me viu, viu o Pai. Nos gestos de Cristo, na palavra de Cristo, em tudo aquilo que Cristo era, se manifestava um outro, se manifestava o Pai. Essa é a dinâmica que acontece na liturgia também. São Leão Magno, um padre da igreja, um papa do século V, ele dizia, tudo aquilo que era visível no nosso Salvador
passou para os seus sacramentos. Ou seja, quando eu escuto a palavra proclamada do ambão, quando eu comungo do pão, bebo do cálice, canto, me inclino diante do altar. Em todas essas coisas palpáveis, concretas, é Cristo que se revela e se comunica a mim. O odor, o aroma do óleo do crisma, o aroma do incenso, o gosto do pão, o gosto do vinho, a beleza da música, a profundidade do silêncio, a luz da palavra, todas essas coisas muito concretas são os lugares em que Cristo me encontra e me salva. Me toca com o seu toque salvífico. O que devemos, portanto, diz o Papa, é recuperar a capacidade de dispor e compreender os símbolos da liturgia. Bento XVI já, 15 anos atrás, 2007, na exortação apostólica Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia, ele dizia que uma das coisas fundamentais da nossa formação como cristãos é que nós nos tornemos, nós desenvolvamos a nossa sensibilidade para os sinais e símbolos que constituem a liturgia. Veja, não adianta nada, a gente fazer uma aula inteira sobre o que significa isso e aquilo na liturgia, se a gente não desenvolver uma sensibilidade para essa linguagem. Porque se na aula me dizem, porque o cálice é aquilo, esse gesto significa aquilo, isso aqui significa aquilo, aí eu vou para a celebração litúrgica, qual que é a minha tarefa? Ficar lembrando disso tudo? Vai ser um exercício intelectual de novo? Ficar lembrando de cada detalhe? Isso significaria que não é mais a liturgia que fala, não é o gesto litúrgico que fala, mas que eu preciso lembrar do que significa para enxertar esse significado ali. Quando, na verdade, a liturgia tem outra lógica. Ela me oferece esses gestos que por eles mesmos deveriam falar. Eles mesmos comunicam aquilo que eles significam. Eles são a linguagem mais apropriada para comunicar aquilo que eles significam e não a minha explicação sobre isso. Sabe? Se, por exemplo, numa comunidade, na hora da aclamação ao evangelho, o diácono pega o livro dos evangelhos do altar, ergue ele, caminha em procissão, com velas do lado, com incenso, vai até o ambão. Ao longo dessa procissão a gente canta aleluia, a gente aclama aleluia. Alguém precisa explicar que é Cristo que vai falar naquela palavra? Ninguém precisa explicar isso. Porque os nossos gestos já dizem isso. Mas se a gente faz isso de qualquer jeito, aí precisa explicar. Mas a explicação se torna algo de postiço, de artificial, porque não é aquilo que eu estou vendo. Ou um outro exemplo, se a gente pega a instrução geral do Missal Romano, texto normativo introdutório do Missal, lá tem umas coisas interessantes, que diz assim, que sempre que possível é bom que o pão usado na celebração tenha aparência de pão. E sempre que possível é bom que seja um só pão a ser partido entre todos. Se a gente celebrasse a liturgia assim, com um pão sem fermento que pareça um pão, que tenha substância, e que a gente partisse entre todos nós, que presbíteros, diáconos partissem para ser dado na comunhão, eu não preciso explicar que nós somos corpo de Cristo, que nós somos um só em Cristo, que a gente come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, que Cristo realiza a unidade entre nós, reconcilia nós todos, que Ele é o nosso alimento,
não preciso falar dessas coisas, porque o gesto diz. Mas quando o gesto já não fala tanto, a gente precisa ficar explicando com ideias. Só que fica sempre uma coisa, um puxadinho, uma coisa mal colada uma na outra. Porque o gesto já se tornou pobre, não fala, mudo. E aí que está a linguagem própria da liturgia, a riqueza própria da linguagem da liturgia. Né? Essa de nos introduzir no mistério de Cristo. Aqui propagandinha, depois vendo os slides vocês podem dar uma olhadinha lá na Oficina de Nazaré, um projeto de espiritualidade que eu tenho com um amigo nas redes sociais, e na editora que a gente está tocando também, editora Carpintaria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. O Padre Rafael, 5 minutos atrás, me disse para parar, eu não tinha visto. Espero que tenha sido só essa vez, ou se 15 minutos atrás tem outra aqui também. Não, não tem. Alguém falando do concílio aqui. O Gregory dizendo como vamos participar e celebrar juntos, sacrifício eucarístico é só o padre que oferece. Então, como diz o Sacrosanto Concílio, a gente leu ali, né? Não só pelas mãos dele, mas com ele, toda a Assembleia se oferece ao Pai, em Cristo. Que, na verdade, Cristo é a única oferta feita ao Pai. Né? A Letícia está falando para repetir que a liturgia é uma linguagem que comunica Cristo. Exatamente isso. A questão, aqui, a gente que trabalha, né, que serve na liturgia, a gente precisa falar dos bastidores. Né? Mas, no fim das contas, a ideia não é entender a liturgia, mas que a liturgia seja um meio para entender o mistério de Cristo. Ela é a linguagem com a qual a gente apreende o mistério de Cristo. Mais uma última pergunta. O Gregory está perguntador aqui. Espera, acho que eu pulei aqui. Não, brasileiro. Aqui a pergunta do Ciro antes, essa é importante. Para conhecer Cristo, não seria ler, refletir a palavra de Deus para compreender melhor Cristo na liturgia? Sim, mas o lugar mais próprio da escuta da palavra é a liturgia. Quando eu estudo, leio, medito a palavra de Deus em casa, essa meditação é uma extensão daquilo que a gente faz na liturgia. Mas o lugar central de escuta da palavra é a liturgia. Isso sempre. Né? O Antigo Testamento foi escrito e lido em comunidade. O Novo Testamento também. Tudo aquilo foi escrito para ser lido nas comunidades, na Assembleia Litúrgica. Ali é o lugar por excelência. Gregório Magno, um Papa Padre da Igreja do século VII, ele dizia assim, que muitas coisas que eu não entendi na Escritura, eu a entendi quando a ouvia diante dos meus irmãos, ou seja, na Assembleia Litúrgica. Ali a palavra ressoa com toda a força que ela tem. Ela está no contexto que ela foi feita para ser lida. A última pergunta do Gregory aqui sobre discernir com firmeza o sacerdócio ordenado e batismal. Não fica mais fácil para o povo se encontrar com Deus ou entender o sacrifício? Esse discernimento, essa distinção é muito clara. Que exista um ministro ordenado e que exista a assembleia da qual esse ministro faz parte, na qual ele desempenha um ministério específico. Né? E o ministério do presbítero, no caso, ou do bispo, é um ministério que é essencial para que se realize a ação litúrgica, para que ela seja realizada na continuidade da tradição. Né? Mas isso não muda em nada no fato de que todos nós participamos da vida de Cristo, do corpo de Cristo, do ministério de Cristo. Né? E que nós, como Assembleia, com o presbítero, sob a presidência dele, nos oferecemos todos ao Pai em Cristo, porque, como eu disse, só o Filho, só Cristo é a oferta que é oferecida ao Pai. Pronto, Padre Rafael.
Perfeito. Então, muito obrigado, professor Felipe, pelas suas reflexões, por tudo aquilo que você nos trouxe. Muitos ensinamentos, muitos conceitos, muito aprendizado nessa noite. Eu acredito, assim, que o que fica para nós, né, para todos os coordenadores, participantes das equipes de liturgia, isso que o professor Felipe frisou muito para nós. Não basta nós sabermos nomes de objetos, não basta nós sabermos que lado vamos andar, para onde vai essa procissão ou aquela, mas nós precisamos saber o sentido mais profundo das coisas, ir às fontes. E esse é um dos objetivos dessa nossa formação litúrgica, e hoje esse primeiro encontro aí com o professor Felipe, que nos falou sobre a natureza da liturgia e também sobre o Concílio Vaticano II. Então, a nossa gratidão, e peço aí que os nossos participantes anotem aquilo que chamou atenção para vocês, aqueles que têm em casa, né, o diretório da liturgia e queiram ler, né, nós temos lá a primeira parte do nosso diretório fala justamente sobre a natureza da liturgia. Leia, você pode estar acompanhando. Também o Felipe falou também sobre essa belíssima imagem do Catecismo da Igreja Católica. Vá olhar lá no seu catecismo o quanto essa imagem quer nos falar da hemorroísa, quando ele vai dar abertura aí na segunda parte do Catecismo da Igreja, falando sobre a liturgia. Quiser ler alguma coisa sobre o catecismo, e nós, no nosso próximo encontro, vamos ter um momento de grupo para a gente partilhar aquilo que te chama a atenção, aquilo que se refere à participação na liturgia, aquilo que mexeu conosco, aquilo que pode mexer conosco lá nas nossas equipes de liturgia. Então, agora eu vou passar a palavra para o Léo, para alguns comunicados práticos. Então, Felipe, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua noite. Gratidão aí pelo seu trabalho. Amém, eu que agradeço, foi um prazer. Boa noite para todo mundo. Valeu. Léo, palavra contigo. Boa noite a todos. Então, são só alguns comunicados bem rapidinho. Sobre o diretório para a liturgia, que o padre Rafael falou. Se vocês não encontrarem na paróquia de vocês, peçam para ser adquirido na diocese, que nós temos lá a nossa evangelizadora, né? Então, fazer o pedido junto pela paróquia. No grupo de WhatsApp, nós vamos mandar a apresentação do professor Felipe. Todas as demais apresentações que vão sendo passadas na formação, nós passaremos pelo grupo de WhatsApp. Também a gravação, depois, mais logo à noite, ele vai ser baixado o vídeo e vai ser enviado para vocês dentro do grupo. E alguns materiais também que vamos mandar dentro desse grupo de WhatsApp para leitura para os trabalhos. No próximo encontro, né, Padre Rafael, nós teremos aí os grupos, né? Vamos começar com os grupos nas salas simultâneas, portanto, leiam o material que for enviado, revejam o vídeo, vejam as colocações, anote como o Padre Rafael já orientou, que nós aí faremos os trabalhos em grupos nas salas simultâneas no próximo encontro, então. Seria isso, os nossos comunicados. E o cadastro de vocês também. Faça o cadastro, que no próximo encontro nós teremos sorteios de alguns livros, de algumas obras que foram apresentadas na formação. Mas é preciso que vocês tenham feito o cadastro, que está lá no grupo do WhatsApp, para que vocês possam concorrer aos livros também. Obrigado. Obrigado, Léo. Dom Celso vai nos dar a bênção para encerrarmos nossa primeira formação, para termos uma boa noite. Dom Celso, a palavra para o senhor. Então, a nossa gratidão ao professor Felipe, gratidão aí, Padre Rafael, Léo, que favoreceram este encontro, estão favorecendo este encontro de formação litúrgica. Vamos encerrar entregando
este nosso encontro, as nossas famílias, a nossa noite, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e permaneçamos unidos em oração com ela, a Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, vos dê uma noite tranquila, vos dê muita paz e saúde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Boa noite, até quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais.